Sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, marque a alternativa correta. Gente, quando eu fazia a prova, o que eu fazia? Eu levava o marca-texto e quando falava não, quando falava correta, quando falava errada, eu ia lá e grifava, para não errar. Então, ela quer a correta. A iniciativa privada não pode participar do SUS. Verdade, gente? Não. Falsa, por quê? A iniciativa privada pode participar do SUS. Olha lá, participar do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, em caráter complementar. Isso já está batido, né, gente? Pode. Então, o que está errado na assertiva A é o não. B. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS devem ser organizados de forma generalizada e hierarquizada, em nível de complexidade decrescente. E aí, gente? Gente, tem um errinho aí nessa questão, vocês corrigem para mim. É de forma regionalizada e hierarquizada, tá? Não é generalizada. Generaliza, tá errado. Corrija aí. Aí tem que ser de forma regionalizada. No lugar de... Depois eu vou corrigir aí na hora de digitar. É de forma regionalizada e hierarquizada. Até aí tá certo. Em nível de complexidade decrescente? Não. O que tá errado aí, a palavra é decrescente. É crescente. Ok? E tem uma palavrinha que tá errada. Erro de digitação. É de forma regionalizada. E essa questão tá errada, essa assertiva, por causa do decrescente. Tá bom, vamos para a próxima. Assertiva C. O SUS é constituído somente... Ó, a palavra somente, gente. Quando fala somente, já pode suspeitar. Somente por ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições federais. Né, gente? Errado. Somente está errado. A gente sabe que não. Letra D. Nunca se pode criar comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional superior. Isso que a gente vai ver depois das comissões permanentes, mas não está certo. Olha a letra E. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Certo. Então, a questão 2, o certo é a letra E. Eu só não vou explicar a letra D, porque a gente ainda vai estudar. É a próximo artigo, a gente vai estudar o artigo 14 das comissões permanentes. Eu ainda vou explicar, tá bom? Então, a letra A tá errado, não. A letra B tá errado, decrescente, né? A letra C tá falando somente. A letra D tá falando nunca, também tá errado. E a assertiva correta é a letra E. Ok? Então, vamos lá. Número 3. FURB também, só que é 2022. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, tem um S a mais na hora de digitar, seja diretamente ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. Já sabemos que está errado, pela palavra decrescente. Isso aí já está ficando bem abatido, vocês não vão errar nunca mais, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém erra isso não. Se cair na prova de vocês, vocês não vão errar isso não, porque eu falei tanto disso. Regionalizada, hierarquizada em níveis de complexidade crescente, gente, tá certo essa? Sim, essa é a nossa resposta. Vamos ver as demais, porque tá errado. Hierarquizada e centralizadas em níveis de complexidade decrescente? Errado, porque não é centralizadas, né? É regionalizada e também decrescente. Assertiva D. Regionalizada e centralizada? Centralizada já está errado. Em nível de complexidade crescente, crescente errado. Então, a palavra que está aí errada é centralizadas. Regionalizada, centralizada? Centralizada já está errado. Em nível de complexidade decrescente, também decrescente está errado. Ok, gente? Fácil, né? Gente, não é uma questão dessa, não. Pelo amor de Deus. A banca quer que você faça uma associação entre os sentidos aqui da primeira coluna com os da segunda. Então, bora lá. Aqui diz assim,
São necessárias muitas pesquisas para que... Lembra que eu te disse? O para que sempre é conector de quê? O para que é conector de finalidade, né? Então, se é finalidade, a gente chama de final, aqui é 4. Então, gente, só de olhar para cá, eu já sei que a letra C está fora, a letra D e a letra E. Então, a gente já tem aí, né, um provável gabarito, o provável gabarito está entre A e B. Os recursos marinhos serão extinguidos se não pensarmos em uma alternativa. Aqui é o se típico da condição, né? Então, ó, os recursos serão extinguidos se não pensarmos, né? Então, muito cuidado, se aqui de condição. Sendo condição 1, 4, 1. Meu gabarito está aqui. Lá na sua prova, você não marca, tá? Você confere pelo menos mais um item aí por garantia. Não faça isso. Porque às vezes você fez o julgamento de algum item errado, aí vai com muita sede ao pote e acaba perdendo a questão, tá bom? Então, nesse caso, notou que, mas já dá para fazer o gabarito. De toda maneira, olha as outras alternativas, tenta completar tudo, tá certo? Agora, é claro, por exemplo, nessa terceira frase, ó. Talvez seja tarde quando as pessoas se derem conta, quando as pessoas se darem conta da necessidade de mudar de hábitos. Quando? Eu estou vendo que tem uma opção de tempo aqui, né? Então, quando é típico de tempo. A gente pensou em quer pensar e fazer uma pergunta relacionada a tempo, você usa quando? Né? Tempo para acabar determinado projeto. Quando vai acabar? Né? Tempo para fazer aí uma formatura. Quando vou me formar? Então, gente, esse aqui, até quem está no espetinho, no barzinho, essa hora, infelizmente vai saber esse quando, né? Então, a gente vamos até torcer contra isso aqui. Então, ó, tempo, item 2, 4, 1, 2. Então, se eu conseguir já bater isso aqui direitinho, realmente, né, a chance agora de erro ficou muito pequena. Mas, por exemplo, se nessa última frase houvesse um conector do qual você não tivesse a menor ideia, tipo a Denise, eu não sei de jeito nenhum o sentido desse como aqui, eu não sei. Mas se você já conseguiu confirmar essas 3 primeiras opções, gente, se a última aqui, isso aqui tivesse escrito em chinês, mesmo assim, você bota a letra B também. Não vai perder a questão por conta disso, tá certo? Muitas vezes você vai gabaritar, mesmo não tendo certeza de todos os itens. Não tenha medo com isso. Tá certo? Não tenha medo disso. Então, olha só, como outras alternativas são mais caras, seguimos usando combustíveis fósseis. Esse é aquele como que eu te falei que traz a ideia de causa. Pode ver que ele tem um sentidozinho de já que, ó. Já que outras alternativas são mais caras, seguimos usando combustíveis fósseis. Então, realmente, ele é causal. 4, 1, 2, 3, gabarito, letra B. Não é isso, Cris? É um Frankenstein, uma coxa de retalhos, enfim. Questão 12. Aí agora eu preciso de vocês. Quero preposição. Qual o gabarito? Que é aquela famosa questão de ou sabe ou não sabe, né? Não tem muito o que fazer aqui. Ou sabe o que é uma preposição ou não sabe. Vai acertar no chute, ou então tem que saber para acertar conscientemente. Qual é o gabarito? Dúvidas aqui em relação a essas preposições? Dominam as preposições? Por exemplo, considerando essa minha questãozinha elaborada neste momento, se a banca está pedindo preposição, qual o gabarito aqui? Agora olha para cá. Qual o gabarito? Bora ver se está dando tudo certo. Se for aí se a questão nova for essa daí que está no rosa que eu fiz agora, fica mais fácil, fica mais difícil? Gente, gabarito, letra A, é o por. Gabarito dessa questão nova aqui, letra C, perante. As preposições, que a banca FURB perguntou, literalmente, só a identificação da preposição e tchau. Elas têm que estar na cabeça, tá certo? Eu vou anotar rapidamente aqui a lista, para quem tem dificuldade, que não memorizou ainda. Então, deixa aqui, já disponível no material para vocês, ó. A, ante, até, pós, com, contra, de e em. O desde, o entre, o para, per, o perante e o por. Então, para, per, perante, por e o sem sobre trás. Deixa aí
E deixa eu aproveitar e te dar um brinde aqui também. Deixa eu aproveitar e te dar um brinde aqui também das contrações. É importante para a sua prova, viu? Então, isso aqui é o que a gente chama de preposições essenciais, tá certo? São aquelas preposições que nascem preposições e morrem preposições, elas são preposições na raiz mesmo, tá certo? É diferente do que a gente chama de preposições acidentais, né, que são palavras de outras classes, que às vezes funcionam como preposição, são poucas, mas essas aqui elas são as preposições raiz, tá bom? E elas podem se unir a outras palavras. Então, por exemplo, quando você estiver lá, né, lendo alguma coisa, haverá a aula do professor Dárcio, Você tem que saber que esse ele foi produzido assim, ó. Aquele preparatório do CD Concursos está excelente, do CD Concursos. Você tem que saber que está acontecendo aí, neste do, você tem preposição de mais ó, tá certo? Então, tem que saber isso. Vou até deixar já aqui possibilidade de plural. Então, por exemplo, se eu disser, dos conteúdos, crase é o que me oferece mais dificuldade, dos conteúdos, tem que saber que nesse dos é o de, mais um os. Do mesmo jeito funciona para o feminino. Aula da professora Denise. E nesse da, você precisa lembrar que há um de e um a, tá certo? Do mesmo jeito, se você fizer o uso do plural. Também acontece, isso é o que a gente chama de contração, tá? Contração de preposição com artigo. A mesma coisa. Ai, que bom, gente. Que bom, fico muito feliz. Estou vendo de vez em quando eu fico vendo o feedbackzinho, aí fico aqui animadinho. Então, olha só, do mesmo jeito acontece com o no. Se eu digo, eu estudo no escritório, né? Estudo no escritório. Esse no, você tem que saber que ele é formado por em mais o. Você tem que saber, entenda, isso aqui é decoreba, infelizmente. A parte boa é que você só precisa decorar essa primeira parte, né? Esse primeiro elemento. Porque os outros, eles variam da mesma maneira. Então, se você sabe que D mais O é Dó, então você sabe que D mais O é Dós, D mais A é Dá, D mais A é Dás. Não precisa sair decorando todas as variações. Basta você memorizar a primeira fila. Então, ó, em mais O. Se eu digo no fim de semana, fico com a família. Você tem que saber que nesse no fim de semana tem um em mais um o. Ou seja, tem preposição na jogada. Do mesmo jeito acontece se eu disser na segunda-feira vou ao Pilates, por exemplo. Esse na segunda-feira em mais a, tá certo? Então, é interessante você saber isso daqui. Como é que seria classificado? O nem é uma conjunção, viu? O nem é uma conjunção pura, ele não é soma de nada, ele não é contração, não é nada. O nem, ele é uma conjunção pura e tem inclusive sentido de adição. Eu vou e falo assim: a menina arrumei um ótimo partido, viu, para meu primo, ou um ótimo partido para minha prima. Arrumei. Faz o que da vida? Nem estuda, nem trabalha. E você, então, meu filho, você é amigo da onça, né? Pense num amigo bom. Quando você diz nem estuda, nem trabalha, nem estuda, nem trabalha, percebe que é uma soma de coisas, só que é soma negativa, soma de coisas que você não faz. Caramba, nem estudei, nem revisei, fiquei mexendo no Instagram. Nem estudei, nem revisei. Isso é o quê? Soma. Então, é um conector típico de soma. É conjunção, tá certo? E aí, para fechar, o por. Quando o por se encontra com o ó, olha que legal, pelo. Se eu digo, pelos meus cálculos, estamos a 1 hora de São Paulo. Pelos meus cálculos, estamos a 1 hora de São Paulo. Esse pelos meus cálculos é por mais os. Por mais os. Eu fiz isso pelo meu grupo. Por mais ó. Do mesmo modo, acontece com o a. Pelas estradas, encontrei flores. Esse pelas é por mais as. Combinado? Então, deixa aqui, ó, as contrações. É interessante ter isso em mente. E aí a questão 11 é uma questão de fazer as coluninhas, né? Então, ele quer de associação. Então, é uma prova de bucomaxilo, também é de quando a gente lê isso, a gente já sabe que é dente permanente, né?
que está falando de dente permanente. Então, eu sei que está falando de dente permanente porque é uma prova de bucomaxilo. E ele quer que faça associação da primeira e da segunda coluna, né, de acordo com o trauma que está acontecendo. Então, vamos lá. Ele diz assim, luxação lateral. A luxação lateral é o quê? O que você faz? Então, aqui a gente vai pensar, ele está falando sobre o tipo de trauma e o tratamento que faz. Só que aqui é de permanente. Então, quando a gente tem uma luxação lateral em permanente, ou seja, o dente mudou de posição, o que a gente precisa fazer? No caso de dente descido, eu falei que às vezes a gente até extrai, mas você vai extrair um dente permanente? Não. O que você vai fazer? Anestesiar o paciente, reposicionar aquele dente e fazer uma contenção, que também pode ser chamado de esplintagem. Então, a luxação lateral, o que a gente faz? Reposição dental e esplintagem. Então, aqui é o 1. A subluxação. O que faz em caso de subluxação? O que é a subluxação? A subluxação é quando você teve o rompimento das fibras do ligamento periodontal, porém sem deslocamento, né? Então, o que a gente faz no caso de subluxação de dente permanente? Dente descido, a gente acompanha, né? E dente permanente, a gente faz o quê? Um alívio oclusal para você não ficar tendo contato prematuro e uma dieta mais pastosa. No caso da criança, a gente pode até fazer um alívio oclusal, mas o mais importante é tirar hábitos deletérios. Então, aqui vai ser o 2, né? Então, a subluxação, você faz o alívio oclusal e uma dieta mais pastosa para não ficar estimulando ali aquela polpa e diminuir o dano à polpa. 3, avulsão. O que você faz no caso de avulsão, né? No caso de avulsão, a gente tem que reimplantar, né? Dente permanente, né? Lembrando que é uma prova de bucomaxilo, então eu sei que está falando, se fosse uma prova de pediatria, iria estar falando de dente descido. Então, a avulsão, o que você vai fazer? Um reimplante e tentar manter a vitalidade celular, né? Manter aquelas células viáveis do ligamento periodontal. Como que você mantém? Colocando no meio adequado, fazendo um reimplante rápido, da forma adequada. Então, aqui seria a avulsão. E aí, o que sobrou no caso de intrusão, né? O que a gente vai fazer? No caso de permanente, aí é bom que eu já explico para vocês, no caso de intrusão, se a risogênese estiver incompleta, ou seja, ápice aberto e raiz ainda formando, a gente, como nos descidos, a gente aguarda a erupção espontânea, tá? Que é aqui, que vai dar o 4, tá? Que já vai ser essa alternativa E, tá? Então, vai ser a alternativa E, 4, 3, 1, 2. Agora, no caso de intrusão com risogênese completa, aí você tem duas formas de tratar. Ou você faz o reposicionamento cirúrgico, ou então você faz o reposicionamento ortodôntico, né? Faz um acesso, cola um bract e vai puxando aquele dente. Mas isso é para quando você está com a risogênese completa. Se for incompleta, a gente aguarda que o dente reerupciona também no caso de intrusão de permanente jovem, tá? Então aqui a associação vai ficar 4, 3, 1, 2, que é a alternativa E. E agora a última questão da aula de hoje, que vocês já devem estar bem cansados, né? Que já tem mais de 2 horas de aula, nem eu sabia que ia passar tanto tempo assim. Que é uma questão do ano passado, também numa prova de bucomaxilo, ou seja, vai falar de dente permanente. Então, mas é uma criança. Então, paciente feminino, 8 anos de idade, acompanhada de sua mãe, procurou atendimento em seu consultório odontológico por conta de um trauma no 11-21, tá? Então, sofreu trauma nos incisivos anteriores. A mãe relatou que foi chamada pela diretora da escola, já que sua filha havia batido a boca contra a cabeça de outra menina. Super comum, gente, acontece bastante esse tipo de trauma. Após a anamnese, exame clínico e radiográfico, constatou-se que os dentes não apresentam mobilidade. Então, os dentes estão na boca e não apresentam mobilidade. Que não há sangramento gengival, então não sangrou a gengiva. A gente já sabe que não é subluxação, tá? A gente já sabe que não é subluxação, porque não há sangramento gengival. Então, eles estão na boca, não tem mobilidade, não há sangramento gengival. As polpas respondem ao teste de sensibilidade e radiograficamente não há alteração nos dentes e tecidos circunjacentes.
Diante dessas informações, assinale a alternativa correta. Então, ele não falou nada de deslocamento. Não deslocou, não sangrou, nós temos o quê? Uma concussão. Então, a alternativa B de bola. Não sangrou, não deslocou, tá? Não tem mobilidade, é o quê? A paciente teve uma concussão. Então, a alternativa B de bola.